Olá, seja bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ninguém Te Conta Isso. E hoje eu vou trazer aqui uma advogada aqui que vai causar muita polêmica. Ela trabalha na área criminal, mas olha só aqui, ó. Ela vítima de proteção à situação de fragilidade, crimes de violência doméstica e familiar, crimes contra a pessoa e a vida, crimes contra a honra, imagem, liberdade, internet, direito econômico. Doutora, a lista aqui, estelionato, contra a fé pública, administração pública, Estatuto da Criança, infrações penais, Código de Defesa do Consumidor, tudo que for criminal está nessa mulher aqui. Doutora, seja bem-vinda aqui, doutora Ana Paula, né? Isso. Kalimann. Isso. Obrigada, é um prazer estar aqui, é um prazer fazer parte. Estava ansiosa por esse dia e espero que hoje a gente possa falar de muitas coisas que ninguém realmente conta. Vamos conversar um pouquinho sobre, realmente, a minha carreira como advogada. É uma carreira mais generalista. Eu posso falar que eu já passei pelos diversos crimes. Tem os meus preferidos, tem aqueles que eu não gosto muito de fazer. Mas como criminalista raiz mesmo, eu não sou de negar nenhum tipo de crime. Quais são os seus crimes preferidos? Eu gostei dessa coisa. Eu tenho meus crimes preferidos. Gente, sabe o que eu adoro lidar? Crime sexual. Eu amo mesmo? trabalhar com crime sexual, você acredita? É mesmo? Porque eu acho que é muito mais do que você ficar... Primeiro que o crime sexual é um crime que geralmente acontece de forma oculta, né? Uhum. Não tem testemunha, né? É um crime que acontece em público. Certo. Então não tem muito que você ficar inventando. Você vai trabalhar com a prova. Eventualmente tem uma testemunha ou outra, mas quando eu vou trabalhar no crime sexual, o que eu faço? Eu pego o que a vítima disse, o que a vítima disse na instrução, a palavra de quem ouviu a vítima dizer, e eu vou contradizendo. Então, na hora de você trabalhar a técnica do crime sexual, eu acho muito mais legal, muito mais fácil do que você, por exemplo, trabalhar com outro tipo de crime que você tem um monte de testemunha e tem toda aquela cadeia de custódia que geralmente... Eu prefiro o crime sexual. Pois é. E tem muita gente que não gosta de trabalhar com crime sexual. Eu acho o seguinte, o advogado, ele é um operador do direito, que ele empresta o conhecimento dele a favor de defender aqueles que precisam de defesa. Então não tem nada de errado você defender quem está precisando de defesa. E todos precisamos de defesa. Mesmo que essa defesa não seja para livrar a pessoa da pena, mas seja para que ela tenha a pena correta aplicada ao seu crime. Sim. Porque muitas vezes a pessoa é condenada pelo que ela fez e pelo que ela não fez. Entendeu? Então, que seja condenado somente pelo que ela fez. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Vamos falar de infidelidade, vamos falar de crimes sexuais. Imagina aquele, pode ser homem ou mulher, não vamos aqui generalizar. A pessoa traiu a outra uma vez, perdoada. Ela traiu ela pela segunda vez, foi perdoada. Traiu pela terceira vez, foi perdoada de novo. Aí teve uma quarta acusação de traição, mas ela não traiu dessa vez. Mas como já tinha traído 3 vezes, foi perdoado, terminou pagando... A quarta como se culpado fosse. Como se culpado fosse. Sim. E isso acho que acontece muito, né? Sim, e assim, eu vou ser bem sincera. Eu não sou o tipo de advogada criminalista que eu fico obrigando o cliente a falar a verdade. Ai, tem que falar a verdade. Não precisa me falar a verdade. Precisa me falar uma versão que seja plausível para poder, a partir disso, defender a pessoa. Mas mesmo assim, com um filho de 10 anos de advogada, quando o cliente, principalmente acusado de crime sexual, ele vem no meu escritório, eu consigo saber quando ele está me contando a verdade e quando ele está me contando a mentira. Sei. Eu não fico forçando não, porque é chato e às vezes o cliente até nem vai embora porque eu fico forçando. Mas eu sei que tem muitos casos em que a pessoa ela é acusada injustamente de crimes sexuais. E quando você pega uma acusação em que você sabe que não foi aquilo que aconteceu, que não foi daquela forma, que a pessoa, principalmente criança, é possível sim criar falsas memórias a partir do que o adulto disse, a criança muitas vezes ela é induzida. Então eu sei que existem várias pessoas hoje dentro do sistema penal e pessoas sendo acusadas injustamente de crimes sexuais que elas não cometeram. E aí você provar que essa pessoa não cometeu este crime é um desafio muito grande. Mais uma vez, pelo fato de ser um crime velado, geralmente ninguém viu. Se você tivesse que fazer assim uma porcentagem assim, quantos por cento você acha que pessoas que estão hoje condenadas
por crimes sexuais que não cometeram o crime. Ah, Assim, vamos falar a porcentagem falar. do meu escritório? É, Lá no é, escritório, que eu a vou sua te- pesquisa é o seu escritório, né? vamos falar que eu não sei esse dado, mas assim, ó, lá no escritório, eu posso te dizer que pelo menos metade é acusação falsa e a outra metade tem sempre uma Ai, não posso falar isso. Fale. Agora, aqui sabe como é que é o desse podcast aqui? Ninguém te conta isso. Você vai contar aqui agora. Assim, como eu estava dizendo, a outra metade que realmente às vezes é Culpada? culpada, eles muitas vezes não tentam me enganar, eles falam a verdade, mas tem sempre uma justificativa. E sabe qual que é a maior justificativa? Gente, não estou falando que justifica uma pessoa abusar sexualmente de outra, mas Ninguém. quando essas pessoas me contam, doutora, realmente eu cometi o crime, a primeira pergunta que eu faço para elas: você foi abusada sexualmente na sua infância? A gente está falando de abuso de crime sexual em relação a menor, né? A vulnerável. E sim. Então existe um estudo, inclusive, que fala sobre isso. A criança que é abusada sexualmente, ela não trabalha isso, ela não trata. Muitas vezes, quando adulta, ela vai reproduzir isso em uma outra criança. É, porque É uma loucura isso é polêmico. porque Realmente ninguém te conta. vou deixar claro aqui, muito claro aqui, que aqui ninguém faz apologia a nada. Nós estamos aqui Não. batendo um papo aqui sobre direito criminal e o tema hoje é crimes sexuais, crime contra a honra, os impactos jurídicos, como é que isso funciona com a doutora Paula Kalimann, Ana Paula Kalimann. Isso. E aí, o que você está me dizendo aqui é o seguinte, que pela sua avaliação de 100% dos seus clientes, que eu vi lá que no seu, já tem mais de 400 processos que eu vi lá, e processo não acaba mais, você está dizendo assim, que metade estão condenados, mas sem ter feito o crime. Sim. E uma outra metade, muitas vezes, tem um gatilho de infância, alguma experiência passada que fez com que a pessoa cometesse o crime, que não invalida nada, cometeu o crime, não importa, mas você está dizendo que é uma tendência que a pessoa que cometeu um crime, foi cometida, vítima de um crime, possa cometer esse crime lá na frente. Sim. Então, quer dizer que essas crianças que também foram vítimas desses crimes, poderão virar criminosas? Nossa, que polêmica, eu sabia. Eu sabia que o doutor ia chegar nisso. Se for por essa lógica aí. Primeiro, eu gostaria de ressaltar que não sou eu que estou dizendo isso, mas são os estudos dos quais a gente usa como base, inclusive para poder estudar os crimes sexuais. Não, mas se você tem no seu escritório Sim. uma medição de que na sua pesquisa ali que você faz no teu dia a dia, que não é um número pequeno de pessoas, Sim. é uma amostra grande, e essas pessoas, você vai investigar, e nessa investigação você descobre que a maioria dessas pessoas foram vítimas desse crime, então existe uma tendência. Assim, o que eu vejo, tá? A criança... Por isso tem que ser combatido o crime sexual, para que não aconteça mesmo. Com certeza. A criança, a partir do momento em que ela é vítima de crime sexual, é vítima de algum tipo de abuso, ela começa a ter transtornos de comportamento e psicológicos. Certo. Inclusive, esse é um critério ali no momento em que o perito forense vai analisar para saber se essa criança realmente está dizendo a verdade quando ela diz que ela foi abusada sexualmente. Esses transtornos, se não tratados, eles consequentemente vão ter reflexos na vida adulta. Certo. Com transtornos de personalidade, vai ser uma pessoa com dificuldade em N áreas, e aí cada um reflete em uma área da vida. E o que é bem natural. E o que eu vejo, inclusive, conversando com alguns psicólogos, é que sim, essa afirmação é que sim. Se essa pessoa, essa criança que foi vítima, ela não for bem tratada, esse transtorno na vida adulta, ele pode refletir, inclusive, fazendo com que ela venha a cometer o mesmo crime com uma criança. Doutor, por que os crimes, então, esses crimes de ordem sexual têm sempre uma repercussão midiática muito forte? A que você atribui isso? Porque é um crime que traz muita repulsa à sociedade, né? Não é algo aceitável. Eu até costumo dizer, e até parece uma fala que eu estou defendendo, mas não é um criminoso normal. Porque uma pessoa que é capaz de cometer
violência sexual com uma criança, ela não pode estar na sanidade mental dela perfeita. Doutora. Não é uma pessoa que está regulando bem da cabeça. Então, não é só um criminoso, é um doente, é um psicopata, é alguém que não pode... E aí tem uma questão assim, será que só prender essa pessoa é o suficiente? Porque a prisão você está privando da liberdade, mas e a cabeça? Porque não é normal. Uma pessoa que tem coragem de violar uma criança, ela não é normal. Não é. É uma tese. É uma tese. Mas eu acho que vai ter tem que não concorda com a doutora não, hein? Com certeza. Mas é porque fala, então ele é doente, tá, gente? Mas a pessoa, para poder cometer um tipo de crime desse, ele é normal? É complicado. A pessoa é normal da cabeça para poder ser capaz de cometer isso contra uma criança? Eu defendo sim. Mas eu não tenho como falar que essa pessoa é totalmente normal. Só que, assim, é muito importante a gente colocar aqui que a gente não está falando de um doente mental que veio ali receber uma medida, porque para a pessoa ser inimputável, ela não tem condições no momento do crime de entender a consequência e a ilicitude do ato. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que, além de criminoso, com certeza é uma pessoa que tem transtornos psiquiátricos. Entende? Estou falando de coisas agrupadas. Eu já ouvi acho que alguma entrevista, alguém comentando, acho que não foi nesse podcast, mas eu ouvi, por exemplo, no caso de mulheres, meninas, que essa questão de viraram garota de programa, prostituta, porque eram molestadas pelos pais, não sei o que tem um problema nisso aí também, psicológico. Já ouvi alguém comentar sobre isso também. Isso pode ser verdade também ou não? Eu acho que isso é polêmico porque quando a mulher ela decide vender o corpo, aí é uma opção de negócio, né? É vista como um negócio. É algo para... Mas você acha que o fato de ela ter sido molestada na infância ajudou a isso? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que isso é muito polêmico. São coisas diferentes. E aí a gente está entrando numa outra esfera. Mas quando eu falo de crime sexual, a gente tem um grande índice, inclusive, de reincidência, porque você prende aquela pessoa ali por anos, você não trata o psique dessa pessoa, e ela vai sair, ela vai voltar a reincidir. Existem crimes que envolvem o psicológico da pessoa. Quando alguém vai, por exemplo, roubar, ele rouba porque ele quer dinheiro. Quando alguém vai traficar, ele trafica porque ele quer dinheiro. Mas quando a pessoa tira a vida da outra, tem a emoção, tem o sentimento, tem o raciocínio que naquele momento não está na sua perfeita compostura. Doutora? Quando você abusa sexualmente é a mesma coisa. Então existem crimes que não é... Tirando os crimes patrimoniais e crimes que são com a vantagem de ganho financeiro, os outros crimes, como esse que eu acabei de citar, tem muita influência da psique. E eu gosto dessa parte da psicologia. Inclusive, eu falo que minha segunda faculdade seria essa. O que eu escuto a vida inteira, embora isso não seja sempre verdade, que todo mundo tem a presunção de inocência. Eu acho que para tudo se fala-se isso, os advogados vão lá como deveria ser os clientes, todo mundo se fala de presunção de inocência. Mas eu acho que no caso de crime sexual, essa presunção de inocência não é bem assim, né? O pessoal já culpa logo, né? Sim, sim. Na maioria das vezes em que eu... Envolveu menor no meio, a pessoa já é meio que, pela sociedade, culpada. E você sabe, doutor, que a gente falando da parte da investigação, quando você leva uma pessoa acusada, que está sendo investigada não acusada, mas que está sendo investigada por crime sexual na delegacia, o olhar é diferente. É diferente. A forma com que o escrivão muitas vezes quer redigir aquele depoimento é diferente. Então eu costumo fazer toda uma sala, todo um preparo para conseguir trazer a verdade. Esses dias eu tive uma instrução... Olha, o seu trabalho não é fácil não, viu? Não. Não é fácil não. Esses dias eu tive uma instrução de um rapaz que ele está sendo acusado falsamente de crime sexual, porque a mãe do filho dele, uma mulher que ele conheceu no Tinder, teve um relacionamento breve e ela já engravidou, acusou ele de crime sexual, sabe para quê? Para poder colocar ele na cadeia, porque ela tinha um plano de fugir para outro país com o filho menor e o amante. Meu Deus. Porque o amante estava saindo da cadeia. O amante não, é a pessoa com quem ela realmente tinha um relacionamento. E aí, para provar tudo isso, eu já peguei na fase da instrução, a fase da investigação
o advogado de defesa dele não tinha feito nada, não trouxe prova nenhuma. Mas aí você pode fazer a investigação defensiva, retomar o processo, ler do inquérito para verificar. Então, quando chegou na instrução, o juiz ele não queria ouvir. Eu fazia uma pergunta, ele indeferia. Fazia uma pergunta, indeferia. Porque às vezes você precisa, quando a gente vai analisar um caso, um fato, você precisa analisar todo o contexto para poder trazer o fato. Sim. Só que a gente está falando de crime sexual. Aí O juiz já está olhando para a cara do cliente você já está perdendo de 10-0. com nojo, ele não quer ouvir desculpa. Não. Ainda mais que a minha tese era acusar e mostrar que a mãe, na verdade, queria fugir do país com a mãe. E não tem gente que fala assim, como é que você, como mulher, tem que defender esse cara? Não escuta muito isso? Aí eu vou te falar, assim, sendo bem sincera, eu não consigo fazer esse juízo de valor. Eu não tô... Não é a Ana Paula, ser humano, que está ali, é a doutora Ana Paula, advogada, utilizando as técnicas dela. Então, é como se saísse eu como pessoa e ficasse só advogada. Então, eu não faço. Mas isso acontece. Ah, as pessoas falam, não tô nem aí, doutor, imagina, você acha que eu ligo? Não, mas eu sei que a senhora não lida, muito bem preparada psicologicamente, estou percebendo aqui. Mas é comum, eu acho que deve ser constante as pessoas te criticar. Como é que você tem coragem de defender esse cara, essa pessoa? Você não escuta esse tipo de comentários? Sim. É isso? Muitas vezes eu recebo esses comentários, mas é que assim, existem advogados e advogados, clientes e clientes. Então, às vezes, um cliente vem, a doutora também defende crime sexual, eu não gosto, não concordo. Talvez eu não seja a advogada ideal para você. Então, você tem que procurar outro advogado. Doutora, agora vamos falar então, já que a gente está entrando nesse assunto, das falsas acusações, né? A realidade e consequência dessas falsas acusações. A primeira pergunta seria assim, juridicamente, o que caracteriza uma falsa acusação? Uma falsa acusação é aquela que não é possível provar. E aí existe uma grande diferença. Uma pessoa ela pode ser absolvida por falta de provas, ou está provado que o crime não aconteceu, ou provar que ela não participou do crime. Se a gente consegue provar que essa pessoa não participou do crime ou que o crime não aconteceu, isso é uma falsa acusação. Então aí me vem uma outra pergunta que talvez que eu fiquei com dúvida aqui. E o que seria então uma falta de prova e uma falsa denúncia? São coisas iguais? São coisas diferentes. Então explica para nós aqui. O juiz, na hora de absolver, ele pode... Vamos colocar na fase da sentença. Ele pode dizer assim, olha, me trouxe aqui... Vamos supor que essa caneca é laranja, é preta e tem um escrito. E aí eu só consigo provar na instrução que ela é laranja e preta, mas eu não consigo provar o escrito. Então faltou provas para poder corroborar que realmente a caneca é a caneca do programa. Certo. Aí por conta... Derrubei água. Aí por conta disso, eu vou te absolver porque para poder provar que você cometeu um crime, a prova tem que estar totalmente exposta e não pode haver dúvida, porque a gente fala do indúbio pro réu. Na dúvida, você absolve. Uma coisa é provar que você não estava aqui. Então, olha, essa garrafa ela não faz parte do programa. Eu consigo provar que ela não é daqui. Então, aí seria uma falsa denúncia, porque eu provei que não está aqui. E existe uma grande discussão. Então dizer que a falsa denúncia ela vem depois que você não encontra a prova. Não encontra prova nenhuma. Ou eu encontro prova de que você realmente não é o culpado. Agora, normalmente, a polícia investiga e o delegado é que faz a primeira denúncia ali, que é o fechamento do inquérito com a sugestão do crime que foi cometido. Isso, com indiciamento ou não. Na verdade, a gente costuma dizer que o advogado, o delegado, ele indicia, mas que, na verdade, ele indiciou ali, mas a denúncia mesmo, se vai responder um processo ou não, é quem move é o Ministério Público. Sim. Agora, quando o delegado faz essa falsa denúncia, sem ter provas, que é uma falsa denúncia, é isso, né? Como é que fica depois que você prova que aquela denúncia era falsa? O delegado não responde por isso? Os investigadores? Olha, doutor, eu nunca tive um caso em que o delegado e os investigadores respondessem por isso. Porque na prática ele vai fazer o relatório dele, então ele vai relatar tudo o que foi construído e ele vai opinar pelo indiciamento ou não. Se ele opina pelo indiciamento, ele tem que fazer alguma menção às provas que foram produzidas. Certo. Entende? Uhum. E se essa menção tem... E quem vai analisar se o posicionamento do delegado é
correto ou não é o Ministério Público na hora do oferecimento da denúncia. Uhum. Muitas vezes o próprio Ministério Público, ele oferece a denúncia sem as provas necessárias e é por isso que a gente às vezes traz uma absolvição. Porque o Uhum. Ministério Público, aí tem aquela questão da denúncia genérica, sabe? Sei. Em que não houve a denúncia, não conseguiu contar todos os fatos ou que não conseguiu ali delimitar o crime e a gente fala da denúncia genérica. Doutor, mas você sabe o seguinte, se a pessoa está lá, vamos pensar assim, aconteceu um evento em que a pessoa pode ser qualificada como furto ou como roubo. Você sabe que a pena muda bem. Uhum. Depois eu quero até que você explique isso aí, a questão da pena. Parece que eu vi um vídeo seu que você disse que aumentou a pena, mudou a Aumentou. pena. E o delegado, ele tem um poder. Ele fala assim, não, eu entendo que você está no... É 157, que é o de roubo, né? Sim. O artigo 157 do Código Penal. Quer dizer, mas o fato... E eu observo, nos casos que eu acompanho, que quando o delegado fala que é 157, o Ministério Público já vai direto para 157. Parece que é meio assim uma casadinha, meio assim, ó, o delegado falou... É o perito oficial, é a investigação oficial dizendo que a pessoa já é culpado. Sim. E dá mais trabalho para o advogado depois livrar, Ou mudar, né, o tipo penal. Então, assim, na prática, existe uma grande diferença entre prática e teoria. Na teoria, o delegado deveria construir as provas, levar para o Ministério Público e ele analisar e ele tipificar. Não o delegado. Não. O delegado, ele sugere ali, na hora de lavrar o boletim de ocorrência, a gente sugere o crime. Só que ali, a partir disso, nasce uma investigação. E essa investigação, ela pode desenrolar e desmembrar para vários outros crimes. Mas ali já identifica se a pessoa vai ficar presa ou não. Na audiência de custódia. Se for flagrante, sim. Sim. E aí, se for flagrante, isso realmente é discutível. Porque se a pessoa ela é presa ali, vamos supor, né? Vamos colocar no tráfico. Ela é presa no tráfico, mas ela é um usuário. Concorda comigo que no momento da audiência de custódia isso vai ser bem diferente para analisar se essa pessoa deve ficar em liberdade ou não? Essa tipificação do delegado, isso tem que ser analisado, porque na audiência de custódia, eu não estou defendendo o delegado, tá? Mas tem o Ministério Público ali. O delegado, ele investiga, mas o agente, o fiscal da lei é o Ministério Público. Ele que tem que tomar as providências necessárias. Mas o Ministério Público, doutora, ele... acontece que o judiciário, assim... É o advogado de acusação, né? Pouca gente por vocação. Pouca gente por vocação nesse monte de concurso, né? Vamos ser polêmico, o que ninguém te conta? É uma galera que só passou no concurso porque papai e mamãe mandou. Eu tenho uns amigos que são promotores aí. Antigos, né? Tem alguém novo? Não. Então tá. É só verdade. Não. Tem uns amigos que são promotores aí que são apaixonados pelo que fazem. Antigos, né? Mais de 10 anos. Inclusive, eu entrevistei aqui o vice-procurador de Justiça do Estado de São Paulo. Vamos falar da audiência de custódia? Sim. Um monte de juiz, um monte de promotor novo, que muitas vezes nem é do criminal, está vindo de outras áreas. Certo. E não vai fazer audiência de custódia, não vai analisar isso. E doutor não vai decidir, por exemplo, por uma tipificação diferente. Na audiência de custódia, ele não vai falar que entende que é uso e vai liberar, porque ele tem medo. Tem medo porque muitas vezes não tem a prática do criminal. A gente sabe. Medo? Medo do quê? Medo do posicionamento, medo de fazer errado e depois falar, olha, eu soltei um traficante errado, entendeu? Entendi. Inclusive, ontem eu estava fazendo um curso com Guilherme Madeira, Patrícia Vanzolini e Gustavo Junqueira. E o Madeira mesmo falou isso, muitas vezes eles têm medo de soltar ali naquele momento, mesmo sabendo que a produção da prova é legal, mesmo sabendo que a tipificação não está correta, que a tipificação não está de acordo com os fatos descritos ali no boletim de ocorrência, mas às vezes tem medo de se posicionar. E outra coisa, é verdade que o Ministério Público de ofício recorre de tudo e deixa para o juiz decidir? Mesmo que ele não toma partido, vou recorrer, se o juiz entender que não é, que ele que julgue. Isso é verdade? Em qual tipo? Vamos falar de um tipo, uma fase específica? Tá, vamos pensar então um crime muito comum hoje em dia, que é o roubo ou furto de celular. Sim. Certo? Eu acho que... vou dar até uma opinião minha particular. Só para, antes de eu falar minha opinião, qual que é as penas que hoje você falou que mudou com relação a furto, roubo, essas coisas de celular? Na verdade, a gente tem visto uma grande mudança no Código Penal em várias áreas, né? Acabou de aumentar a pena do furto, do roubo,
dos crimes eletrônicos, que essa precisava mesmo, o crime de estelionato. Eu tenho que olhar, não sei de cabeça, mas eu posso te mostrar aqui. Aumentou dos crimes dos crimes digitais. Tem um projeto que já está no Senado para aumentar e diferenciar o Código Penal em relação à Lei Maria da Penha. O Código Penal não, para aumentar e diferenciar a Lei Maria da Penha. Tem um projeto também. Eu vi um vídeo seu que você falou que briga de duas mulheres da Lei Maria da Penha. Isso. Como é que é isso? Vou te explicar. E aí tem um outro projeto de lei para aumentar e tipificar de forma diferenciada os crimes sexuais contra menores, para poder entrar como crime com uma pena maior a questão da pornografia infantil, de quem utiliza de ato para poder parecer criança. Então, o Código Penal em si todo está mudando. A lei da dosimetria. Eu falei hoje lá no escritório que eu vou ter que voltar e fazer faculdade de novo, porque tem muita coisa mudando e a gente está se atualizando. A sociedade está mudando muito rápido. E você sabe, doutor, que a gente tem visto, assim, uma cultura está voltando, nós estamos voltando à década de 90 com a cultura do encarceramento. A nossa sociedade tem visto um endurecimento de penas muito grandes. A gente vai ver um movimento de encarceramento muito grande nos próximos anos, porque as progressões de regime, por exemplo, organização criminosa, a pessoa tem que cumprir até 85%, dependendo do tipo penal ali e das circunstâncias pessoais. Então, a gente tem visto essa cultura do encarceramento, tem voltado para essa cultura, e o direito penal ele vai se tornar desafiador, tanto para os advogados quanto para o Estado para administrar tudo isso. Até a década de 90, por exemplo, a gente não tinha nem progressão de regime. Foi-se implantada a progressão de regime depois da década de 90. E o que a gente está vendo é um retrocesso da lei para encarcerar mais. Mas nós já somos um dos países com maior número de encarcerados. Então eu fico pensando até onde nós vamos parar em relação a isso, né? Eu até conheço o secretário de Administração Penitenciária de São Paulo. A gente vai ter muito preso para dar conta dos próximos anos. É. É uma forma de repressão do Estado para poder mostrar também para a sociedade que, olha, não é bem assim, né? Porque a sociedade estava muito acostumada de prendeu, daqui 2, 3 meses está solto. Doutora, eu penso o seguinte, eu acho que tem determinados crimes que a pena tem que aumentar mesmo. Sim. Porque a pessoa tem que ter medo de alguma coisa, não é possível. Sim. E tem gente, vou falar aqui um negócio que acho que o meu povo vai achar polêmico, eu penso isso aqui, mas eu tenho uma visão diferente de quem rouba celular. Porque eu penso assim, quem rouba celular, ele não está roubando um aparelho que custa R$1.000, 5.000, 10.000, 15.000. Isso aí é um bem material que você repõe. Mas a pessoa está roubando, está sequestrando informações, está sequestrando tua vida pessoal. É um sequestro da tua intimidade, das tuas informações e ainda tem a questão de acessar os bancos. Mas até aí a questão de acessar os bancos, eu ainda acho que aí você consegue encarar de uma outra maneira. Mas eu acho que essa questão de o cara pegar o teu celular e sequestrar quem você é, está tudo guardado ali dentro, a tua vida pessoal, as tuas conversas, a memória de informações, para mim, eu classificaria quem roubar um celular um crime quase que de sequestro de informações. Eu acho que essa pena, na minha opinião, deveria ser uma pena... Quanto é que é a pena hoje de furto de celular? Deixa eu ver, o furto qualificado, eu não me lembro de cabeça. Né? Não, se você não lembrar, não tem problema. Mas eu vou falar para mim aqui, devia ser uma pena de 20 anos. 2 a 8. Para mim devia ser uma pena de 20 anos. Não é pelo aparelho. E o furto simples estava de 1 a 4. Não é pelo aparelho, nem pelo fato da pessoa acessar o teu banco. Eu acho que é pelo fato da pessoa sequestrar a tua vida. Você fica sem vida durante o período que você fica sem o celular. Uma pena que eu acho que aumentou, e essa foi muito boa, foi em relação ao estelionato por meios eletrônicos. Certo. A gente vê muita gente vítima de golpe. O criminoso, ele já se adaptou a essa nova modalidade dos golpes eletrônicos.
Eu peguei lá no escritório essa semana, por exemplo, um senhorzinho que tinha perdido 2 milhões. Ligaram para eles passando do banco, falando que a conta dele estava sendo invadida, mandaram colocar dinheiro em outra conta. Ele perdeu 2 milhões. E sabe o que antes acontecia com esses criminosos? Se pegos, a pena, se for pego junto até da organização criminosa, né, se pegar a quadrilha inteira, mas se for pego sozinho é estelionato. Não fica preso, se ficar preso fica 1 ano, 2. E o dano ao patrimônio? De 2 milhões dessa pessoa. Então eu acho que nessa parte aumentou a pena, mas ainda dá para poder aumentar mais, porque é um crime que, apesar de não ter sido cometido com violência e grave ameaça, o dano psicológico, o dano patrimonial dessa vítima é E algo avassalador. eu acho o seguinte, a opinião que eu tenho aqui é assim, os bancos têm muita responsabilidade sobre isso, Sim, objetiva, sim, não é indireta não, é direta mesmo, porque sim, a partir do momento que você escolhe fechar a agência, você escolhe não contratar mais caixa de banco, você escolhe tudo ir para a internet, você está assumindo o risco sim, do que você está disponibilizando para os teus clientes. sim. Então, na minha opinião, o banco deveria reembolsar todos esses crimes. E a população não está preparada. Gente, você É. pega, esse era um idoso, tinha acabado de se aposentar, estava começando a viajar. Você É. acha que ele sabe mexer no aplicativo do Não, banco? na minha Você acha opinião, que ele sabe? o banco, na verdade, praticamente te obriga você a usar a tecnologia, E eles não não sabem. te dá a segurança adequada. Eu sei que os bancos, eu tenho um amigo que trabalha em instituições ligadas a banco, os bancos investem muita grana. Mas, de qualquer maneira, eu comparo o seguinte: quando o banco fecha uma agência, fecha caixa, demite funcionários e põe tudo para ficar eletrônico, eu imagino que é a mesma coisa que a pessoa que sai com o seu carro, bebe e vai dirigir. Se cometer um acidente, ela assumiu o risco de matar, não é isso que dizem? Aí ele assumiu o risco que E como que eles têm essa informação de que o E, cliente tinha todo esse dinheiro na e, na minha conta? opinião, o banco assumiu o risco desse tipo de crime acontecer. O doutor acha mesmo que ligaram para esse meu cliente por acaso? Não. Essa informação vazou de dentro do banco, que ele Vaza, tinha uma vaza. aplicação. Eu tenho um caso aqui de um colega meu que é médico, que ele trabalha com emagrecimento, ele vende lá as canetinhas dele lá e faz os tratamentos de emagrecimento. Uhum. E aí o banco disponibilizou para ele um link de pagamento, onde ele aprova o crédito do cliente. Aí o médico passa lá os dados do cartão do cara lá e ele simplesmente fala assim, aprovado o crédito. Então ele pega, vende e manda entregar a canetinha e o tratamento para iniciar. Só que a pessoa passa poucos dias depois e fala que não recebeu o produto. E o banco, o que ele faz? Devolve o crédito para o cliente, como se devolveu o dinheiro, devolveu o crédito, devolveu o dinheiro. E cobra do médico. Lá no escritório eles fazem isso. Como sendo... Então, mas eu acho que isso aqui, na minha opinião, é um crime de relação de consumo, é um crime de estelionato que está acontecendo contra aquele que está vendendo, e o banco tem que ser responsabilizado por isso. O Sim. banco não pode ficar impune a essa situação. Você sabe que lá no escritório a gente parou de receber por Pix? Porque se eles ligam lá e falam assim, foi o Pix foi errado, ou eu quero cancelar, eles devolvem. Devolve? Aí o que eu fiz? Além de ter Agora, alguém do... agora tem o tal do MED, né? O negócio lá É. do Banco Central. Aí, além de ter alguém no financeiro, eu botei a minha tia, para ela, uma tia minha de 60 anos que trabalhou com contabilidade, para ficar olhando lá o extrato do escritório para saber se realmente os Pix entraram, porque eles têm até 60 dias para poder contestar. É difícil, a vida para quem quer trabalhar honestamente não tá fácil. Uhum. Mas sobre essa questão do banco, eu concordo totalmente com a responsabilidade objetiva. Não, mas eu acho até, doutora, que a pessoa pode fazer um Pix errado para sua conta, isso pode acontecer por aqui, por um monte de motivo. Eu só acho que o banco não pode estornar o dinheiro da tua conta sem antes entrar em conversar contato com você, com certeza. sem antes averiguar os fatos. Sim. Lá, nesse caso que eu acabei de relatar aqui, simplesmente o banco devolveu o crédito para o cliente, confiou 100% no que o Lá cliente... no escritório acontece No que um também. consumidor... Mas está errado, doutora. Acontece Tem que agora. processar o banco. E faz uma perícia para provar isso aí. Então, Eu passei isso com uma cliente espertinha, que ela falou que tinha feito o depósito de 8 mil. Aí eu fui olhar no final do mês, eu falei, ué, mas não tá aqui, manda o comprovante. Ela mandou o comprovante. Aí eu liguei no banco, ela falaram que ela tinha pedido estorno. Eu liguei, olha, eu acho que... Ai, doutora, me confundi. Eu falei, tá bom, amor,
faz aí pra gente trabalhar. Eu trabalho com criminoso, né, gente? Eu não trabalho só com inocente, então É. fazer o quê, né? Não tem muito o que fazer. Mas, Mas realmente essa parte do banco é muito complicado. e doutora, a gente estava falando aqui de falta de prova ou denúncia falsa. Então é assim, se o delegado, ou aquele que está investigando, não conseguir a prova, mesmo assim, ele prosseguiu aquele inquérito, amanhã ele pode ter cometido uma denúncia falsa. Correto? Na prática, eu nunca vi acontecer. Ah, Ele então, manda para o Ministério Público entende se é o caso de arquivamento ou oferecimento da denúncia. doutor, não dá para processar, ganhar uma graninha desse pessoal aí não? Porque tá errado isso aí, não tá não? Ou eu estou aqui viajando na Como maionese? assim? Ué, se eu sou denunciado por um delegado de polícia. É que é o Ministério Público quem denuncia. Não, o que eu Ele digo vai assim, fazer o relatório. mas o delegado fez o relatório e esse relatório é o que construiu a prova que deu base para o Ministério Público. Se eu não tenho um advogado esperto, que me defenda, que vá atrás, eu vou ser condenado. Sim. E o processo pode estar todo errado, desde o início. Aí como ele trabalha para o Estado, se provar que você é inocente, e aí você conseguir provar que você foi lesado por isso, você pode processar o Estado. Sim, não, eu sei, processar, quando eu Eu não falo... gosto, tá? Porque na prática demora pra Não, caramba. quando eu falo processar o delegado, eu não estou falando dele, eu sei que não dá para processar a pessoa do delegado. Sim. Eu estou falando de processar realmente o Estado, mas o delegado, porque foi ele que produziu aquela prova ali. Aí, mas é o jeito, né, doutora? Você tem que processar e depende se o crime é de pequeno valor, o juiz manda bloquear a conta do Estado, né? Mas demora, né? Vira precatório. Não, mas aí é quando é valor maiores, né? Valores menores, acho que não, né? Qualquer valor é? Eu não faço lá no escritório, porque eu acho que, Ah, na verdade, lá no escritório eu tenho uma atitude de só fazer criminal. Então, hoje nós só fazemos criminal realmente. uhum. Justamente por conta dessa questão da gente querer, às vezes, fazer outras áreas e não ter o conhecimento técnico para isso. E essa questão dos crimes contra a honra, que a gente sempre escuta lá. Calúnia, difamação, injúria. Doutora, de uma forma assim bem didática aqui, aquela para lacrar aqui na cabeça de todo mundo aqui. O que é calúnia, difamação e injúria? E dê um exemplo de cada caso. É possível? Calúnia. Certo. Você ficou sabendo que a Deolane cometeu um crime? Fiquei. Pois é. Mas depois provaram que ela era inocente. Nossa, isso é Sabe uma... do que ela foi vítima? Ah, Calúnia. sério? Sério. Aí você ficou. A calúnia é isso, tá, gente? É quando alguém fala que uma pessoa cometeu um crime, mas essa acusação é falsa. Certo. A difamação é quando eu falo mal da pessoa. Mas você viu como aquela Deolane é metida? Acho ela tão nojenta. Eu denigro a imagem da pessoa, eu Isso. falo coisas ruins Ela sobre não é uma ela. boa advogada. Certo. Vou usar a Deolane, gente, porque a Deolane tá na mídia, né? Mas Deolane, ó. Ficou famosa, amor, tá na boca do povo. Certo. Então, a difamação é quando eu falo mal de você para outras pessoas. E a injúria é quando quando falo mal de você pessoalmente. É como se, vamos usar a Deolane, eu falaria mal da Deolane pessoalmente para ela e falaria coisas. E aí a injúria você não precisa falar o fato, é só o fato de falar da pessoa, você é burra, você é gorda, tudo isso é injúria, quando você xinga a pessoa. E a difamação também não seria o fato de você espalhar aquela informação para mais Sim, eu estou gente? espalhando para todo mundo que está assistindo aí da Deolane. Certo, a difamação. Isso, eu tô falando dela para outra pessoa. Então, aqui nós estamos no estúdio, todo mundo está ouvindo falar, então eu estou difamando a pessoa. São crimes de menor potencial ofensivo, crimes de ação penal privada, mas que a lei entendeu por bem colocar na legislação, porque ela entende que a honra, a imagem que se tem de si mesmo e a imagem que a sociedade tem sobre você é algo que é um bem jurídico que o Estado deve tutelar. O que isso quer dizer? Que é algo que o Estado deve proteger. A honra é um negócio muito íntimo, tá, doutor? Às vezes o que não fere você, fere uma outra pessoa. É porque a reputação, ninguém consegue te devolver, né? Sim, sim. Quando você perde, né? Sim, e é algo que a gente, quando fala assim, parece algo pequeno, mas só quem passa sabe o quanto é ruim ter a sua reputação manchada. Eu tenho um livro, né, sobre crime contra a honra,
E no meu Eu vejo livro... que é caso a caso também tem um crime. Tem um Não, livro. o crime contra a honra é... Crimes contra a honra, não existe terra sem lei. Hum, Então, no meu próximo convite, eu vou trazer um livro desse aqui. tá. E aí, o que acontece? Ele nasceu por conta de um rapaz muito famoso na internet que ele estava sendo vítima de stalking, mas quando a gente fala stalking, é uma perseguição. Só que junto com a perseguição, essa pessoa difamava, caluniava, Nossa, esse rapaz é perseguia muito ela. famoso, quem é ele? Ele é um hipnoterapeuta famoso, Ah, Maicon Arruda. mas, E aí um dos alunos dele começa a fazer essa perseguição, e começa a perturbar a vida desse homem. E esse homem acaba ficando muito abalado. E aí, no meio dessa perseguição, ele me contrata como advogada e eu consigo fazer com que esse cara, com esse rapaz que estava fazendo isso com ele, além de ser processado por todos esses crimes, eu consigo uma condenação de prisão dele por stalking. nossa. E aí foi um caso que me gerou que me trouxe, que me chamou tanta atenção que surgiu o livro Crime contra a Honra, dos Uhum. crimes contra a honra. E desde então, eu tenho feito várias pessoas que têm a sua honra manchada. A gente pega a guarda civil, que eu tenho um guarda civil, por exemplo, lá no escritório, que ele foi vinculado a uma notícia policial sobre um colega, que aí o nome dele apareceu junto. O colega tinha feito um crime e o nome dele apareceu junto, ele teve a sua imagem manchada. Uhum. Eu tô com um delegado da polícia, da corregedoria da Polícia Civil, que um colega começou a perseguir, difamar ele, e nós estamos processando. Médicos, sabe que no ambiente hospitalar, Sei. geralmente, plantão 24 horas, aquela loucura, começa a ter briga. Eu tenho casos de diretor de hospital que persegue médico. Quando eu falo perseguir, gente, não é perseguir de ficar indo atrás, é cometendo os crimes contra a honra, difamando, caluniando. E aí a pessoa acaba, às vezes, passando do limite e se torna um stalker, né? Tem um limite, assim, até que ponto é só uma difamação e até que ponto vira um stalker que a pessoa começa a perseguir. Às vezes a pessoa se fascina tanto por falar mal daquela pessoa que não é só alguém que tá falando mal, que está só difamando, mas virou um stalker, vira uma perseguição. E é um tema que é um dos temas que eu adoro trabalhar, por exemplo, porque a gente sabe que isso mancha, atrapalha a vida das pessoas. Poxa, E a isso pessoa que está atrapalha. sendo vítima, muitas vezes ela fica doente psicologicamente, porque a pessoa fica sem força. Eu pego inúmeros casos assim, e é algo que lá no escritório a gente leva com seriedade. Inclusive, saiu uma matéria esses dias, um político opinando para se acabar com os crimes contra a honra. Mas eu acho que é algo que deve ser criminalizado, sim, porque só quem é vítima de um crime como esse sabe as Não, consequências. vai acabar os crimes contra a honra e vai ficar o quê no lugar? Só o dano moral possível. Só dando moral. Segundo ele, sim. Hum. Eu vou fazer um Reels depois sobre isso para poder falar sobre isso. Faz aí. Porque é polêmico isso, né? Acabar ficar só com dano moral. Inclusive, falando do dano moral, a gente tem uma notícia. Não sei se o doutor acompanha o mundo do Instagram, Acompanha. mas a Virgínia, ela Sim. processou a Luana Piovani, ela foi condenada a pagar 250 mil de indenização e ela ficou proibida de falar no nome da Virgínia. A Luana A Piovani? Luana Bem Piovani. feito, viu, doutora? Vamos ver se com essa ela se cala, né? Vamos Não, ver. faz um tempo aí que eu não tenho assim uma grande admiração por essa moça. Já faz tempo, não é de agora, desde a época que ela era casada com aquele outro ator, Rodrigo Santoro, de lá para cá, eu vejo assim, o comportamento dela, não acho muito certo a maneira que ela se comporta diante de algumas situações. Aliás, eu não gosto dessas pessoas que têm assuntos que se resolvem em casa, em família, e as pessoas adoram pegar os seus assuntos pessoais e levar para a mídia, para a Sim, imprensa. sim. Isso aí eu não acho bacana. Ah, mas é porque ela precisa arrumar uma forma de aparecer, né, doutor? Podia estar vindo aqui no podcast falar de lei, mas não. Prefere o quê? Ficar falando da vida dela nas redes sociais. Brincadeira. Você sabia que eu fiquei sabendo que uma produção aí, ficar esperto aí, que a Luana Piovani queria montar um programa chamado Ninguém Te Conta? Sério? Pra falar mal da vida das pessoas, com Ninguém Te certeza. Conta. Aí só faltou colocar Ninguém Te Conta isso. Mas era Ninguém Te Conta. Foi até minha irmã me mandou uma mensagem, você já registrou no teu programa e tal. Tem que registrar. Mas aí o que acontece? Desde a época que ela era casada com o ator Rodrigo Santoro, que ela
tem um comportamento assim, desse de expor a vida pessoal das pessoas, assim, ela gosta de usar muita televisão. Aí era casado com o surfista lá também, a mesma coisa. Agora, outro dia era com o jogador de futebol, o Neymar, agora está com essa moça, a Virgínia. E aí eu não sei, eu Ela não... foi proibida de falar da Virgínia e ela falou inclusive das filhas da Virgínia, teve né. o lance da Virgínia apertando o negócio das filhas, né. E precisa da intervenção do Estado, seja no civil ou no criminal, para que essas pessoas tenham um Doutora, limite, eu vou te porque falar, senão as pessoas, é como diz lá no meu livro, acabam achando que é terra sem lei, e eu vou te entendeu? falar aqui uma coisa, viu. Eu fui para Portugal uma vez, participar de um congresso, e eu não sei o que deu na cabeça do pessoal colocar essa Luana Piovani para ser a mestre de cerimônia do congresso. Nossa. O pessoal ria dela, mas não é porque ela é engraçada não, é porque ela não conseguia acertar nada, o nome das pessoas, falava assim meio atrapalhado, e o pessoal achava isso engraçado, até ficou um negócio bom que animou o ambiente por causa disso. Mas como mestre de cerimônia também ela tem que não dá certo não, ela tem que procurar outra coisa para fazer. Mas ela já faz, né, ficar falando mal das pessoas. Mas as consequências estão aí, né. Doutor, você vai me defender aqui, né, se ela vier processar aqui, você vai me defender, viu, eu vou avisando. É que a difamação a difamação Não, Brenda, tem que contratar já advogada antes do problema acontecer, já estou aqui me precavendo. a gente entra com exceção da verdade, falando que tudo que a gente falou aqui é verdade. É, e uma outra coisa aqui, doutora, dentro desse negócio de crime contra a honra, hoje a gente está na era das redes sociais, isso não vai mais retroagir. Se amanhã acabar o Instagram, vai ter o Instagram 2, 3, 4, 5, 6, Sim, e deve surgir outras redes sociais no futuro, sempre vai surgir novidades na tecnologia. É assim que funciona o mundo hoje. sim, E então hoje é o seguinte, postagem na internet pode virar crime? pode, sim, claro. Uhum. Uma postagem na internet, ela pode virar crime. Eu tenho vários casos no escritório de alguém que postou algo e virou crime. É, a gente tem que tomar muito cuidado, né, na hora que vai escrever uma notícia. Sim, Eu não posso falar aqui, mas eu estava assessorando aí uma pessoa que, saiu uma notícia aí, essas coisas, esse Banco Master aí e tal, saiu as notícias aí, e a gente que estava assessorando lá na base, a gente sabe que estava tudo certo, tudo isso, estava tudo ok, e é um monte de jornalista, faz aqueles pôster bonitinho lá, tudo em cima de mentiras. sim. Aí chega uma hora, cara, que aquilo lá prolifera, é todo mundo replicando aquilo, fica uma coisa incontrolável. Como é que é isso, doutora? Então, eu tenho alguns clientes, Certo. poucos, que são grandes influências, essa galera do mundo do E funk. é um caso que eu bem sei, porque eu estava lá investigando a parte lá na base, era tudo mentira o que estavam falando. E que saem as fake news, Mas né. você não tem como controlar. Sabe como que eu faço? Eu mando notificação para todos os donos das páginas. Uhum. Notifico, entro em contato, falo: "Olha, é fake news, o que você está falando não tem prova". Eu fiz isso recentemente, inclusive, Você manda como pelo direct? geralmente tem um e-mail, eu mando pelo direct, pego o número, depende. Esses dias eu estava indo fazer um exame médico, me ligou uma amiga minha, ela: "Olha, saiu numa página que isso aconteceu, que eu falei uma besteira aqui na internet, já tá com 2.000 comentários, isso e aquilo, tira pra mim". Eu entrei na página eu acho que era Fofocalizando, alguma coisa assim. Não, não Sei. era Choquei, não lembro qual que era a página. Tá. Entrei e falei: "Olha, não é bem assim". "Ah, mas então", e aí eu conversei e eu peço pra poder tirar. As páginas maiores, que têm um entendimento jurídico e têm uma entendimento não, tem uma assessoria jurídica, Já tira na hora. se for fake news mesmo, eles tiram. Tiro. Tiram, tiram. Agora tem coisa que não dá pra gente poder tirar. Nesse ca essa mesma cliente, logo depois aconteceu um episódio na vida dela, e aí de novo, a internet matando ela. Só que eles não estavam mentindo, eles estavam contando o que estava acontecendo ali no momento e traziam essa questão mais pejorativa
mas que não ultrapassava o limite da liberdade de expressão, né? Não se tornava um crime. Não estava difamando, mas tinha essa questão mais pejorativa. E aí não tem como. Quem está na internet está para se mostrar e existe esse O limite. engraçado é que uma vez eu estava num programa de rádio, e aí o radialista falou assim, eu estava falando de direito do consumidor, essas coisas, que eu também trabalhava muito com isso, e a pessoa falou assim, eu tenho aqui um cheque na minha mão, mostrou os cheques ali, e era de um ator famoso, já foi até deputado, perdeu a eleição, mas um ator famoso aí da Globo. E ele falou o nome do ator, rapaz, não fala não, porque você não pode expor a pessoa em público. Uhum. Não, mas ele está me devendo, é um safado, contratou e não pagou. Eu falei assim, mas não pode falar. Então, se ele falasse que está me devendo, é liberdade de expressão, porque realmente está. Hum. Agora é um Mas, safado, mas não ele, pode. mas doutora, lá no artigo, se não me engano, é o 71 ou 72 do Código de Defesa do Consumidor, diz que não pode expor a pessoa, É não verdade, pode doutor, é expor, verdade. é Gente, uma eu sou infração. criminalista. É cobrança vexatória. Ai, nossa. É uma exposição. Você sabe que eu tenho um caso de uma cliente do escritório que ela é uma lojista famosa no Brás, fez uma reportagem falando de uma mulher que deu um golpe aí, e a mulher audaciosa falou que ela expôs porque era cobrança vexatória. E eu até falei sobre isso esses dias, assim, tem um limite, né? Até que ponto é um desacordo comercial que a pessoa está cobrando e até que ponto é um estelionato? Uhum. E o limite é assim, você pegou na intenção de realmente vender, vamos colocar assim, e deu um desacordo, algo saiu do controle, porque no comércio tem isso, né? Ou você já pegou com a finalidade de fraudar aquela pessoa? Tem essa. Será que esse rapaz do cheque passou o cheque sabendo que o cheque era sem fundo, ou ele teve um problema e não conseguiu cobrir os cheques? Certo. E é aí que mora o crime, entendeu? Uhum. É aí que mora o crime, essa é a grande sacada. Não, o cheque sem fundo, caracterizado sem fundo, literalmente, ele é estelionato. Então, É crime de estelionato. sim. Mas mesmo sendo um crime de estelionato, eu não posso dar de publicidade, tornar público, aquela coisa. Mas é crime, crime pode tornar público. A partir do momento que você faz o boletim de ocorrência, daí pode tornar público. Ah, é? Tá certo. É O que cheque sem fundo, na prática, eu nunca peguei ninguém de cheque sem fundo. Mas existem nem tem mais cheque, né, doutor? Nós estamos velhos aqui. Eu não tenho cheque. Eu também não. Estão dizendo aqui que o nosso tempo já acabou. Essa mina é chata, né? A conversa tão boa aqui. A gente podia conversar mais. Podia Casos conversar mais. polêmicos. Não, a gente vai ter aqui. Eu quero fazer aqui com ela aqui a parte 2, viu? Eu já vou trazer uns temas aqui que ela fala mesmo, hein? Ela é boa. Ela é advogada, que sabe. Doutora, a gente já tinha para falar aqui de cancelamento de redes sociais, o outro lado da denúncia, nem deu tempo. A conversa foi tão boa aqui, a gente vai marcar para a gente voltar um outro dia. Aí você me traz aqueles brindes, você falou que ia trazer aqui. Eu adoraria. No escritório, tudo. Vou trazer o livro, vai ser um prazer. Mas eu tô vendo aqui, ó, sua rede social, aqui, ó, doutora Ana Paula Carmen, advogada criminalista, olha que bonita. Tá pensando o quê? Olha aí. Que legal. Você gostou, doutora? Eu achei lindo, amei. Olha o seu nome ali, ó, escrito ali. A minha escreveu com a letra dela aqui, a Brenda. Que lindo, Brenda. Obrigada pelo carinho, gente. Acho que a gente tinha muito para poder conversar. Nós estamos nos conhecendo. Então. Aqui é um espaço que eu criei para a gente receber profissionais do direito, advogados, porque eu penso que o advogado ele é um professor. Então a gente fala que a gente traz sempre um convidado especialista. Uhum. Então o objetivo aqui não é eu saber da vida da doutora pessoal, se a senhora tá casada, é solteira, não quer saber dessas coisas aqui, não é o objetivo, não é o foco, não é esse. O foco aqui é pegar o que a doutora sabe, o seu conhecimento, e a gente brindar aqui o nosso público com esse seu conhecimento, que eu gostei demais. Legal, doutor, eu fico Adorei. feliz. Assim, eu gosto de gravar podcast porque é uma conversa, sabe? Uhum. E tem muita coisa para poder a gente... E eu não tenho, você já viu que eu falo mesmo. Aqui eu estou tentando imitar o Danilo Gentili, O problema... fazendo aqui um talk show, né, disfarçado aqui, né, mas só para dizer que é.
Eu Mas é um acho que podcast. eu acho que, assim, é legal você falar de temas, mas tem que ver o profissional, porque tem profissional que é muito juridiquês, né. Não, E eu não deixo. eu não sou muito jurídica, eu nem sei como eu virei advogada, porque eu não Não, sou nada jurídica. eu sou perito, né, judicial, Uhum. sou administrador judicial, interventor federal. Eu já atendi mais de 2.500 advogados, 10.000 laudos nós já fizemos. A gente tem o Instituto de Perícia Investigativa, então eu estou acostumado com a linguagem jurídica. Uhum. Mas eu gosto mesmo dessa linguagem assim, É, que é popular para o povo realmente entender. Doutora, eu queria muito te agradecer, eu queria que você falasse aí do seu escritório, do seu trabalho, como é que as pessoas te acham, já está aqui passando o tempo inteiro sua rede social. Infelizmente, eu fui canetado aqui, ó. eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, obrigada por nos assistirem. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho e ficar sabendo mais das fofocas do mundo criminal, porque eu gosto de uma fofoca, e quem me segue lá no Instagram tem que gostar de fofoca, segue aqui, ai, acabou. Eu Não, ia vai mostrar o voltar aqui, Instagram, vai vai voltar. voltar. É o doutora ponto Ana Paula Calimã. Lá no Instagram eu falo todo dia da minha rotina e falo também dos meus casos e um pouquinho da lei também, porque vocês precisam saber de lei e não só de fofoca. E eu assisto seus vídeos. Obrigada pelo Eu carinho. assisto seus vídeos que eu comentei de alguns aqui, Obrigada pelo carinho. tá? Então, é o seguinte, eu queria agradecer demais a doutora Ana Paula Kalimann, vai voltar aqui novamente, e esse foi mais um episódio de Ninguém Te Conta Isso. Espero você no próximo episódio.